Nós estamos com o nosso entrevistado de hoje, que é o Sidney Stout. O Sidney Stout, ele é um dos gestores do Hub e cerimonialista. E nós vamos falar do Hub de Eventos da CDL de Caxias do Sul, que está buscando a retomada. O setor de eventos, setor cultural, também está buscando. E nesse primeiro momento, o objetivo é apresentar à Prefeitura de Caxias do Sul, acredito que já tenha sido apresentado, o Sidney vai nos trazer mais detalhe, né, um protocolo, no qual esse protocolo traz série de regramentos que serão atendidos pelos grupos, né, de eventos que seguirão esse protocolo caso for aceito ou acatado. Também há dados estatísticos de como está o setor economicamente. Acho que não precisamos nem dizer, está bastante afetado, está uma dificuldade imensa. Mas quem tem propriedade sobre o assunto, quem vai falar junto com nós é o Sidney, que a partir de agora integra a nossa programação. Sidney, seja bem-vindo à Bitcom TV, um bom dia. Bom dia, meu querido, como estão? Espero que todos com saúde. Bom dia também aos que estão compartilhando e nos ouvindo. É uma grande satisfação termos essa possibilidade de troca de informações. Estamos carentes desse assunto. Bacana. Primeiramente, Sidney, já ampliando, deixa a nossa audiência por dentro, como é que está o histórico de tudo isso, como é que está esses encaminhamentos, como é que vocês estão se deliberando com tudo isso aí? Então, meu querido, olha só, eu venho dizendo que nós estamos em bandeira preta desde 14 de março, desde então, nós não podemos, por decreto tanto municipal quanto de governo, realizar nenhum evento. Então, já são mais de 5 meses, mais de 120 dias que nós estamos com essa dificuldade. E que isso tem afetado diretamente a saúde financeira das nossas empresas e automaticamente as nossas famílias. E aí nós, claro, concordamos que todo esse distanciamento, todas essas medidas tomadas, elas foram sim importantes, como eu ouvi a contemplação do nosso participante. Aulas a gente retoma, vidas não. Então a gente entende que isso foi necessário, mas nós também entendemos, Edinho, que nós chegamos no momento em que nós precisamos manter a nossa saúde mental e financeira. Então nós vimos que o futebol retornou, nós vimos que as igrejas estão já com um volume bastante grande de fiéis. Nos finais de semana a população já está nos postos, já está nas ruas, ela não aguenta mais. Então nós vimos que é um momento de nosso setor também retomar. Fomos um dos primeiros a parar, infelizmente um dos últimos a retornar. Então nós encaminhamos, quarta-feira passada, entregues em mãos ao prefeito Cassina, juntamente com o Carlos da CDL e os gestores do Hub de Eventos, um protocolo de segurança de retomada. Onde nesse protocolo nós temos vários pontos, várias diretrizes que nos dão embasamento para uma retomada, tanto em bandeira vermelha quanto em bandeira laranja. Perfeito. E fale-nos para nós um pouco, né? Você já nos trouxe por base, tem uns dados que vocês coletaram sobre informações econômicas, porque eu paro para analisar, quando a gente fala setor de eventos, muitas vezes as pessoas imaginam o salão, mas nós temos a marcenaria, aonde que feito as cadeiras das pessoas que ali sentam. Nós podemos ver que há o garçom, a gente fala da bebida, mas daí pensando em bebida, você pensa no transporte dessa bebida até lá, no acondicionamento, no freezer, né? Tem toda uma cadeia produtiva, muito ampla e muito larga. Vocês têm alguns dados de como que o setor está enfrentando tudo isso, ou a situação que se encontra o setor até hoje? Até nesse momento? Então, isso que tu colocaste é bem verdade, porque nós, por trás de todo um cenário, de todo um staff, nós temos muitos colaboradores diretos e muito indiretos. Tem um dado que eu levantei para um jornal local, há algum tempo atrás, para uma festividade para 150 pessoas, eu cheguei ao número de 69 fornecedores. Então, tu vejas o volume de pessoas que estão envolvidas num evento só. Isso vem toda de uma cadeia de produção, desde a pessoa que vem, que faz a confecção de um convite, o seu acabamento, toda a questão de vestuário, alimentação, como tu falaste, o garçom, a senhora da limpeza. Então, são muitos colaboradores que com essa pandemia foram atingidos. Na questão do setor, ela foi assim,
99% atingida, porque nós não estamos permitidos a fazer nenhum tipo de aglomeração, nem para 10 pessoas, nem para 5. Então, em números, e a gente pode até ver isso no reflexo da nossa sociedade, no nosso comércio local, que restaurantes tradicionais fecharam e restaurantes que tinham como espaço também para eventos. Muitas empresas fecharam seus escritórios. Então, numa questão, 85% a 90% de baixas nós tivemos. Muitas empresas que não tinham uma gordura financeira, um caixa consolidado, infelizmente fecharam as portas. Então, nós fomos bastante e drasticamente atingidos nessa questão. Os números, Edinho, são muito altos. A gente tenta fazer essa imersão apropriando do teu conhecimento para passar um pouco, né, ao telespectador, para ele que consiga ter uma percepção e uma medição, uma aferição sobre como é que está realmente o setor e a necessidade urgente. Nós estamos vendo que há uma grande solicitação há muito tempo, né, por parte desse segmento das casas dos eventos, as casas de espetáculos, as casas de shows, e a gente observou que foi o primeiro dos ambientes, né, que foram fechados, foram barrados, porque a argumentação é das aglomerações, mas em contrapartida também, né, uma quantidade de pessoas que atuam nesses segmentos também não ficaram assistidos, pelo menos com outras formas, né, ou outros projetos, a não ser um auxílio talvez emergencial, que aí vem da esfera governamental. Eu estou com o Leandro Adamati, que participa conosco de Farroupilha, também vai fazer alguns questionamentos, com o objetivo de nós emergir um pouco mais dessas questões, e depois nós vamos lá para o fechamento, pegar algumas informações contigo a respeito de como é que está. Você já nos passou a introdutório que há sim já um protocolo que foi entregue às mãos da nossa administração pública aqui de Caxias do Sul. Leandro Adamati em Farroupilha, mas que também vê que lá em Farroupilha a realidade é a mesma. Eventos parados, situações que estão estagnadas e esse questionamento, né? Quando é que as coisas vão retornar? Leandro, com você. Com certeza. Obrigado, Edinho. Quero cumprimentar e estender um bom dia ao Sidney também. Sim, a realidade de Caxias do Sul é a realidade aqui de Farroupilha, é a realidade de Bento Gonçalves e por aí afora também. Sidney, a minha pergunta, a minha indagação, e eu concordo, é necessário retomar as atividades, sobretudo dentro da área de eventos e entretenimento. Claro que vai ser uma retomada bem diferente de como foi a parada. Não vai voltar de uma hora para outra tudo como era antes da própria pandemia. De que forma vocês estão propondo também essa retomada dos eventos dentro do circuito de Caxias do Sul, agora nesse momento ainda de pandemia, mas oxalá já vendo o final dessa linha da pandemia? Leandro, grato pela saudação. É recíproco ter uma voz tão ativa junto conosco. Então, essa observação que a Dinha fez, de que realmente nós somos um dos primeiros a parar, ela é fato, porque justamente essa questão da aglomeração, e nós jamais na vida pensávamos que acontecesse algo nesse sentido. Então, na verdade, nós não tínhamos um plano, né? E nós realmente nos sentimos muito carentes, num sentido assim, a nível municipal, a nível governamental, de termos esse apoio, fosse ele num auxílio, fosse ele de repente numa limitação, numa escala menor, mas ela não aconteceu. Então, isso nós sentimos muito. E, Leandro, então, assim, obviamente, as pessoas vêm falando que nós vamos ter o novo normal, né? Eu nem falo mais do normal porque nós somos conduzidos a, primeiramente, ficarmos completamente estagnados, parados, e aí nós estamos nesse processo de criar e buscar novas alternativas. Obviamente, como tu falaste, nós não vamos ter, por exemplo, num primeiro momento, eventos para 100, 120, 180 pessoas. A exemplo, por exemplo, da Europa, já estão liberados eventos, por exemplo, para 200 pessoas. Que isso é muito curioso, né? Mas nós estamos na torcida que nós possamos chegar nesse patamar também. Então, algumas questões, já antecipando a essa pergunta que o Leandro fez e falando já do protocolo, o que é a nossa intenção? Por exemplo, se nós estivermos numa bandeira laranja, uma casa de eventos, um espaço, ter 50% da sua capacidade permitida.
Claro que com o seu devido distanciamento, toda a questão de higiene pessoal e do ambiente, ela tem que estar pautada. Se nós tivermos, por exemplo, em bandeira amarela, que esse local tenha 75% da sua capacidade liberada. Mas claro que nós vamos ter, nós como cerimonialistas, aliados aos donos de casa, às casas de cultura, aos locais culturais, nós temos que ter esse acompanhamento de verificar se a pessoa vai estar na chegada usando a máscara, se o ambiente está higienizado. Falamos de a verificação de temperatura. Então são vários pontos e vários embasamentos que nós juntos estamos tratando para que seja validado, entre aspas, cientificamente, consolidado em documento, em protocolo, e que a gente possa pôr em prática. Certo. É possível, Sidnei, dimensionarmos, enfim, um pouco do impacto do que foi a pandemia em cima do setor de eventos? Porque o setor de eventos, o setor turístico e o setor gastronômico me parece que foram os mais prejudicados. Eu vejo que todos foram prejudicados de uma forma ou de outra, mas eventos, turismo e gastronomia foram muito impactados, porque de uma hora para outra nós somos orientados, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Sim, tu está certamente correto na tua colocação, porque nós, por exemplo, Edinho, do setor de eventos, eu não falo só eventos sociais, um casamento, 15 anos, eu falo também a nível corporativo, uma feira, uma convenção. O turismo automaticamente vem já nesse engate, porque nós temos isso está incutido em nós, essa necessidade de confraternizar. Ao fechar um negócio, tu faz um aperto de mão, tu dá um abraço fraterno. Então isso foi nos retirado, isso foi nos tomado literalmente da noite para o dia. Então nós realmente não tínhamos um plano. E os números são de perdas, a gente vem falando de milhões, bilhões, analisando em toda essa cadeia de eventos, gastronomia, de turismo, de cultura. O número de envolvidos, ele é gigantesco, e nós estamos falando aqui na nossa cidade, na região aqui da Serra, de centenas e centenas de empresas, e de todos os segmentos. Pegou todo mundo, como a gente diz, né? É claro que esse momento também, eu tenho defendido muito a questão do equilíbrio. Nós temos que cuidar da saúde, com certeza precisamos, porque é o nosso bem maior, adotando os protocolos, mas ao mesmo tempo, me parece que nós precisamos também olhar e ter um equilíbrio, um bom senso com a atividade econômica, porque de nada adianta só termos a saúde se nós não tivermos a própria atividade econômica. Vejo que uma depende da outra. Então, é o momento também de estabelecermos o ponto de equilíbrio na tua visão, Sidnei? Com certeza, nossa, eu já venho defendendo isso há muito tempo, Edinho, que eu sou uma pessoa muito sensata, eu concordo e dou razão que a saúde ela é em primeiro lugar. Mas uma vez isso estabilizado, estagnado, normalizado, nós temos em consciência essas regras a tomar. Aí eu te questiono, e aos que estão compartilhando conosco, onde fica a nossa saúde mental, onde fica a minha saúde física, a saúde da minha família, que depende, por exemplo, deste meu ganho. É preciso, então, ter essa retomada, porque senão, assim, por mais que tu seja uma empresa idônea, uma empresa saudável, que tu tenha um caixa, um fluxo de 6 meses, nós agora, por exemplo, para o final do ano, todos os eventos que nós tínhamos, que foram transferidos do primeiro semestre, as pessoas já estão começando a jogar para 2021. Por quê? Elas não sabem se, por exemplo, a avó vai poder ir neste evento. Por exemplo, uma festa de 15 anos, como é que as mães dos adolescentes vão permitir ir numa festa? Se abraçar, uma pista de dança. Então, outra coisa que eu venho defendendo sempre, Edinho, é que nós temos o protocolo de segurança de retomada e nós precisamos, urgente, um marketing de confiança. As pessoas precisam voltar a acreditar que elas podem, já foram tomadas as providências, elas podem se permitir a confraternizar, a celebrar e ajudar essa área, esses profissionais dessa área que estão necessitados dessa retomada. A saúde mental e financeira, elas andam juntos, elas são importantes numa estrutura. Ok. Sidnei,
para nós encaminhar o fechamento dessa nossa entrevista, como é que como é que está a partir de agora a posição, quanto tempo vai demorar até que vocês tenham uma posição quanto à administração pública nessa observação? Como é que está daqui para adiante agora? Qual é o prazo que nós temos aí? Então, esse já vem de encontro ao que o Leandro, complementando o que o Leandro havia perguntado. Esse documento, então, foi encaminhado via CDL pelo Hub de Eventos. Quarta-feira passada, então, o João Ues se comprometeu dentro de 20 a 30 dias, ele já existe um número de protocolo, um número de registro, e nos dá um posicionamento, porque a nossa intenção é que esse documento, com mais de 30 pontuações, chegue às mãos do governador e que ele inclusive já fez uma colocação que ele vai fazer uma deliberação. Então, esse documento, partindo de Caxias do Sul e região, ele vai vir a fortalecer essa nossa urgência, dessa necessidade de liberação. Nós colocamos em documento que nós temos consciência, nós estamos respeitando todas as tomadas que foram feitas, mas esse retorno gradativo, ele precisa ser feito, respeitando as porcentagens de cada casa, respeitando o distanciamento entre as mesas, os convidados. Nós colocamos, por exemplo, Edinho, uma sugestão de limitação de horário. Essa festa não vai ter a necessidade de chegar 3, 4, 5 da manhã, como o Leandro comentou antes, e nós estamos acostumados. A gente está disposto a encarar essas novas tomadas e essas novas sugestões com consciência, mas a gente precisa retornar a trabalhar. Uhum. Dentro no momento que vocês estiveram lá, vocês conversaram com o secretário, né, o João Ues, entregaram essa documentação, ele pediu 30 dias. Como é que vocês acham que vai vir um parecer positivo à causa, ou ainda vamos ter que aguardar para mais adiante? O que vocês analisaram, tiraram de temperatura de tudo isso? Então, Edinho, o próprio prefeito Cassina, ele também está bastante positivo, ele leu rapidamente ali algumas cláusulas, alguns pontos que nós colocamos, ele sentiu um peso que vem a nos favorecer. A própria CDL está bastante favorita a isso. E claro, nós, por exemplo, eu tomo a mim, que trabalho há 17 anos nesse setor, sim, a entrega desse documento, ela está muito redonda, ela está com um amparo científico, um amparo de vigilância, não é simplesmente entre aspas, abaixo-assinado. E aí veio de encontro a isso que o governador já pautou a grande público, que ele vem analisando essa retomada. E outra, nós estamos finalizando o inverno, inclusive o clima tem sido bastante gentil conosco, né? Então, a tal curva que era falada, ela está estagnada, ela está achatada, e ela vem nos próximos dias, com certeza, numa pequena decrescente, e isso vem a nos favorecer. Então, estamos bastante otimistas nessa entrega desse protocolo, desse documento, e sim na torcida que ele vá ser aceito, e estamos direcionando e trabalhando para isso. Perfeito. Sidney, muito obrigado pela sua entrevista. Nós desejamos de toda a forma, né, uma energia muito positiva sobre essas buscas, e a gente mensura, né, olhando de fora as dificuldades que o setor está enfrentando. Dá uma sensação que a cadeia produtiva inteira está em frangalhos, né? E nós vamos apostar que realmente haja um entendimento positivo quanto a essa questão, que traga um benefício muito grande. A sociedade aguarda isso. Dá uma sensação que isso vai também trazer um outro entendimento, no sentido assim de que parece que as coisas estão fluindo positivamente para onde tem de fluir. Mas vamos aguardar esse prazo então de 30 dias para avaliação do prefeito de Caxias do Sul, para que nós possamos voltar, quem sabe, a conversar sobre esse assunto. Eu vou deixar um espaço final, Sidney, para suas considerações finais, agradecendo você pela participação. Que isso, querida Edinha, eu que agradeço a extensão do convite, também agradeço a atenção do Leandro, nosso participante, e claro, e a todos que dedicaram seu tempo para ouvir um pouco esse setor que tanto tem clamado essa retomada, né? E ela é importante, porque são famílias, são empresas que necessitam desse retorno. E realmente, como tu falaste, nós estamos bastante positivos. A gente encaminhou esse protocolo na acreditação que ele venha a ser aceito, e ele vai ser aceito, e ele precisa ser aceito.
e não é jamais uma impostação, a gente não quer criar atritos, a gente quer favorecer a comunidade caxiense e a região de algo que sempre foi tão bonito e tão prazeroso e necessário, que é confraternizar, celebrar um momento, expor um produto, um serviço de uma empresa. Então a gente sempre esteve a postos, a gente sempre é o primeiro a chegar no evento, o último a sair. Então a gente precisa também ser ouvido e fazer com que as pessoas entendam que é uma necessidade, é uma manutenção para a nossa vida e para os nossos familiares. E claro, sempre estar ajudando e trazendo o melhor para o nosso cliente. Então, grato mais uma vez pelo carinho de vocês e a todos que têm nos acompanhado até então. Que bacana, muito obrigado. E conversamos então com o Sidney Stout, Hub de Eventos CDL, né, com esta abordagem, né, dessa entrevista sobre a entrega dessa documentação, então, às mãos do prefeito de Caxias do Sul. Vamos ver como é que tudo isso vai se encaminhar, porque tem anteparos não somente municipais, tem anteparos também, quesitos legais, né, de interpretações jurídicas a nível do Estado. Vamos ver como é que vai tudo isso. Mas é um avanço, né? Já tem um protocolo em mãos, já tem uma intenção, já tem algumas medidas que podem ser tomadas ou levadas de argumentação para essa possível volta. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.